Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade no tema sobre personalidade, que é nosso segundo encontro, nosso segundo vídeo a respeito do assunto. A gente teve uma pequena aula introdutória e hoje a gente vai falar a personalidade do ponto de vista biológico e também do ponto de vista da sociedade. Vem comigo aí que a gente vai otimizar nosso tempo. Nós vamos ver dois fatores que são bem importantes. Então, a primeira, a natureza biológica, e a segunda é o meio físico e social. Quanto à natureza biológica, ela se refere à parte física do indivíduo. Então, a parte da formação do nosso corpo, do nosso sistema digestório, do nosso sistema límbico, do nosso sistema esquelético, enfim, do sistema que forma o ser humano, né? Sua estrutura óssea, funcionamento das glândulas, sistema nervoso, a conformação geral do corpo como um todo. Então, o indivíduo, na sua natureza biológica, também vai definir parte da sua natureza, da sua personalidade. Por que digo isso? Porque se a pessoa ela nasce, cresce, se desenvolve de uma maneira natural, satisfatória, normal, sem intercorrências, ela provavelmente vai desenvolver uma personalidade mais segura, mais embasada. Esse é um dos elementos que ajudam o indivíduo a ter uma personalidade sadia. Contudo, se a pessoa ela sofre de algum processo degenerativo ou se há algum acidente de percurso que faz com que a sua cognição ou de repente a sua mobilidade seja prejudicada, evidentemente que para ela desenvolver a sua personalidade de uma maneira mais centrada, ela deverá fazer um esforço maior de mentalização, quando possível for, para que ela não sofra o processo de inferioridade. Então, as questões físicas, biológicas que formam o ser humano, elas são fundamentais também para que a pessoa humana tenha formado dentro de si uma personalidade adequada. Continuando sobre a natureza biológica, elas são características herdadas dos pais também, que o tornam diferente dos demais, e irá influenciar de algum modo em sua personalidade. Essa questão é a questão da genética, da hereditariedade, aquilo que nós herdamos dos nossos pais, quando isso também for verificável. Por exemplo, o pai, ele geralmente, vou citar o caso da minha família, né? Então, tem dois filhos, meninos, adolescentes. Um é mais extrovertido, o outro é mais introvertido. Eu sou mais introvertido, minha esposa é mais extrovertida, mais racionalista também e bastante inteligente, tanto quanto possível for. Eu já sou um pouco mais retraído, mais intimista, e os nossos dois filhos têm essas duas características também por conta da hereditariedade, além de que trazem traços físicos também dos avós e porque eu ouso afirmar também traços da hereditariedade, da genética deles que envolve na sua personalidade. Também elementos que compõem o intelecto, tais como capacidade de imaginação, atenção, criatividade, inteligência, etc. Essas questões aqui são um pouco mais subjetivas, mas, claro, elas estão ligadas à formação do sistema cognitivo, do nosso cérebro, de como a gente aprende, de como a gente usa, de como a gente trabalha a mecanicidade, a elasticidade do sistema nervoso, do cérebro. Então, se o indivíduo também ele tem pouca interação, se o indivíduo ele tem pouca, não é motivação a palavra correta, mas quando você acaba pouco estímulo para que se desenvolva, evidentemente que vai se tornando um pouco mais retraído, menos sociável, mais aquado, menos envolvido nas questões do próprio desenvolvimento. Então, se limita a sua criatividade, a sua imaginação e também a inteligência. São potencialidades que todo ser humano tem e que, por vezes, então, é limitada pela sua condição biológica, por falta de estímulos na capacidade cognitiva. Dentro ainda da natureza biológica, nós temos as questões da fisiologia ou da anatomia humana, para ser mais correto o termo. É uma questão, por exemplo, de uma pessoa muito alta e magra. Ela poderá tornar-se tímida, fugindo de contatos sociais por sentir-se em desarmonia com os outros. Ou, ao contrário,
uma pessoa muito obesa, ela pode se sentir retraída, sofrer bullying por conta do seu excesso de peso, principalmente em crianças e adolescentes. Então isso precisa ser tratado, porque com certeza vai ter influências também na sua personalidade. Um jovem que se considera feia ou uma jovem que se considera feia poderá dedicar-se aos estudos para se destacar através deles. Falo por mim quando eu era adolescente e tinha uma certa dificuldade de interação. Então, o que eu fazia para compensar minha falta de interatividade? Eu estudava com afinco e procurava aprender, sempre me sobressaía na aula. E, é claro, né, ao mesmo tempo isso também criava barreiras, porque você acabava sendo o CDF da sala, né? Aquele cara, o nerd de hoje em dia, que estudava demais e os outros acabavam se afastando, mas era uma maneira compensatória que a gente fazia para poder também, de certa forma, ser aceito no meio no qual estava inserido. Dentro ainda da natureza biológica, outra coisa que pode acontecer é quando uma pessoa que se considera bonita, ela poderá se valer de sua beleza física para conquistar altos cargos e posições sociais. Na filosofia tem algumas correntes que tratam da questão da beleza, como é que se fala? Tem a beleza, tem a simetria das coisas, o rosto perfeito, o corpo perfeito. Então, isso acaba também formando uma personalidade bastante equilibrada se a pessoa se olha no espelho e se acha bonita, se acha equilibrada, se acha em sintonia, se acha bem com o seu próprio corpo. Aí está a questão do que é a beleza. Assim, é um fator subjetivo. Quem determina o que é bonito, o que é feio? Então as pessoas são rotuladas dentro de um sistema, eu diria, de castas da beleza para que ela se sinta bem ou mal conforme ela se olha no espelho. Aí que vai a autoestima da pessoa em estar bem ou não. Um rapaz de musculatura desenvolvida poderá usar a força para conseguir intimidar outros ou resolver seus problemas de forma bruta. Então, às vezes, o indivíduo ele possui uma personalidade forte, impositiva, ele é o pavão, porque ele tem uma anatomia forte, ele tem uma capacidade de se impor fisicamente e acaba se sobressaindo perante os demais. Esses são então os fatores da natureza biológica e agora a gente vai ver as questões da formação da personalidade pelo meio físico e social. Refere-se ao ambiente, o tipo de cultura e as pessoas com as quais um indivíduo conviveu ou convive através do contato com esses elementos que irá se desenvolver. Então aqui a questão mais da sociedade, né? Dos seus elementos circunstanciais. Quando você está no seu trabalho, você está na sua academia, você vai para a aula. Então, a cultura, você vai para a igreja, a cultura no qual você está inserido, o ambiente que ali também se manifesta, tenderá a contribuir para a formação da sua personalidade. Eu conheci indivíduos que eram tímidos e que começaram a participar de grupos de jovens e então a falar, a se expor, a se interagir mais e acabaram ficando um pouco mais extrovertidos, um pouco mais comunicativos. Então tem toda essa questão da construção da personalidade dentro do ambiente social no qual o indivíduo se encontra. As experiências vividas na infância influenciam bastante a formação da personalidade. Dizem que até aos 5 anos, 4, 5 anos, aquilo que você vivenciou, aquilo que você aprendeu, as experiências que você teve, traumáticas ou não, para o bem ou para o mal, elas acabam influenciando no desenvolvimento da sua personalidade na fase adulta. Continuando sobre o meio físico-social, aquele que na infância foi desvalorizado poderá sentir-se inferiorizado, fracassando mesmo antes de começar algo. Da importância de nós sermos sinceros, principalmente com as crianças, com nossos filhos ou com aqueles nos quais os pequenos nos quais a gente tem a responsabilidade de enxergar neles as potencialidades. Claro,
confrontar quando há erros, quando há má educação, fazer com que eles entendam o que é correto e o que é errado, mas sem ofender, sem diminuir, sem menosprezar o outro indivíduo que ali está. Aquele que foi excessivamente protegido pelos pais poderá chegar à fase adulta com um forte sentimento de dependência e incapacidade. Recentemente, os psicólogos, psiquiatras ou quem estuda comportamento humano têm percebido que a faixa etária dos jovens e adolescentes que permanecem em casa, na casa dos pais, tem se estendido até os 30, quase 40 anos, e ficam ali dependendo ainda da contribuição financeira ou não dos pais, da questão de ter um lar, de ter uma roupa, de ter um alimento para que ele possa então usufruir. Ele não conseguiu ainda sair daquele estado de dependência paterna, filial, para um estado de autonomia social. Então tem essa questão que o indivíduo muito protegido ele tem essa dificuldade de sair desse status quo. Ainda no meio físico e social, o que teve pais muito controladores, exigentes, poderá procurar a perfeição, e às vezes até de forma doentia, controlando-se em demasia ou controlando todos os demais. Aquele indivíduo perfeccionista, que ele entende que ele tem que fazer certo e que os outros têm que fazer também. A questão é que ele consegue fazer ou ele se cobra bastante por conta disso. É importante nós, sim, fazermos as coisas com excelência, com dedicação, com afinco, com responsabilidade. Mas, evidentemente, que haverá momentos que talvez as coisas não vão acontecer conforme a gente gostaria. Então, é necessário nós termos essa flexibilidade emocional para lidar com as situações controversas que, porventura, surgem. E, claro, trabalhar aquilo que, de repente, possa estar nos causando um certo sofrimento desnecessário quando nós nos cobramos demais por estarmos fazendo determinadas situações. Chegando quase no final aqui desta apresentação, quem na infância teve a atenção, amor, aceitação por parte dos pais, que lhe permitiam ser ele mesmo, tenderá a valorizar a si e os outros de forma sadia. Evidentemente que isso não é uma regra, mas os estudos comportamentais mostram que quando você está num lar bem edificado, está numa estrutura familiar que respeita, que conversa, que dialoga, que você é aceita, que você é amada, a tendência é você também espelhar esse amor aonde você está, na sociedade que você se encontra, na sala de aula, no trabalho e tudo mais. Muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor, elas não entendem, ou às vezes elas até te machucam, e você não compreende por que você consegue amar, você consegue respeitar, e os outros não. É justamente por causa dessas diferenças de dinâmicas nos quais as pessoas vivem. Tem pessoas que vivem, infelizmente, em lares totalmente desestruturados. Tem pessoas que vêm para a escola e que não tem só, ou que tem só o pai, ou que tem só a mãe, ou que de repente vieram de algum lar de adoção, estão ali frequentando, então são rebeldes, elas não conhecem disciplinas, então tem todo um fator, um contexto social que também deve ser observado. Mas o que é importante é que se nós conseguirmos educar nossos filhos, educar aqueles que estão perto da gente, demonstrar amor por eles, respeitá-los, valorizá-los, amá-los, eles com certeza terão ou desenvolverão uma personalidade bem mais centrada, sadia e equilibrada. Então essa foi a dinâmica da aula de hoje sobre a formação da personalidade no meio físico-social e também na biológica. Na próxima aula, então, nós vamos falar sobre os 4 temperamentos. Os 4 temperamentos é uma teoria bastante antiga que se desenvolveu ou que teve bastante ênfase na década de 90, se não me falha a memória, mas eu resgatei ela para a gente conversar um pouquinho. A gente vai falar sobre o colérico, sobre o fleumático, sobre o sanguíneo e sobre o melancólico. Então esses são os 4 temperamentos clássicos e a gente vai finalizar essa terceira aula com o estudo sobre eles, um bate-papo sobre esses temperamentos. Espero você até a próxima, um obrigado e até mais.